Ilustres amigos do canal, tudo bem? O que é melhor, investir em pré-fixado ou investir em IPCA? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como comparar a rentabilidade de títulos pré-fixados com títulos indexados ao IPCA. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e cada vez mais eu quero que você aprenda, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo aí para você. Vamos lá, vamos começar falando primeiro dos requisitos de comparação. E depois nós vamos partir então para o cálculo, com exemplos tanto de títulos do Tesouro Direto, quanto títulos privados de CDBs, para que você aí compreenda melhor. Primeiro critério que você tem que observar antes de fazer a comparação é com relação ao vencimento dos títulos. Não adianta você comparar um título que vence, por exemplo, em janeiro de 2025, com um que vai vencer em dezembro de 2025, porque há um lapso temporal muito grande. E aí, as taxas também vão ser diferentes. Então, a primeira regra é, o vencimento deles deve ser igual ou muito próximo, para que você não compare laranja com banana. Segundo critério importante, a data da comparação deve ser a mesma. Então, você tem que pegar um título com a data pré-fixada, sendo a mesma da data do título que vai ser indexado ao IPCA. Ou seja, não adianta levantar um em uma semana e comparar com a taxa do outro título da semana seguinte, porque aí não faz o menor sentido. Se você já entendeu essas duas regras, eu quero trazer um exemplo prático para você compreender aqui no Tesouro Direto. Por exemplo, o Tesouro IPCA 2024, mais conhecido como NTNB, esse é o título que você encontra lá no Tesouro Direto, NTNB no histórico de taxas. Ele tem o vencimento em 15 de agosto de 2024. E eu escolhi a data 2/12 de 2022, que estava a 6,78 a taxa de compra. Então veja aí que eu trouxe para você o vencimento 15 de agosto de 2024. E trouxe para você também 2/12, que foi a data que eu levantei. Se você quisesse comparar, nós teríamos aí uma data próxima. Veja que não é a mesma o vencimento do Tesouro Prefixado 2024. O vencimento dele é 1º de julho de 2024. Então você verifica aí que já tem um descasamento de data. Não é perfeito. E aí a data que eu peguei, a taxa estava 13,43. Então repara que é possível comparar sim, mas veja que já tem aí uma diferença. E quanto mais próximo vai chegando o vencimento, essa diferença fica maior. Mas é a título de comparação, porque no Tesouro Direto nós não temos nenhum título aí entre pré-fixado principal e IPCA principal com a data casando certinha. Esse aí é o título que nós temos mais próximo para você utilizar como padrão de comparação. Essa aí foi só a primeira regra. Vamos agora para o segundo requisito para você aprender a comparar. Você deve sempre comparar títulos com o mesmo risco. Veja aí o que eu estou querendo dizer. Quando nós estamos olhando para o Tesouro Direto, o ideal é que você compare as taxas ali, ó, entre aqueles dois títulos. Porque no Tesouro Direto, o risco de crédito é o menor, é super baixo. É o investimento mais seguro do Brasil e eu tenho dito isso aqui vídeo após vídeo, porque a garantia é o governo federal. O risco de calote é o menor de todos. Não adianta você comparar uma taxa do Tesouro Direto com uma taxa de um título privado, como, por exemplo, um CDB, porque o CDB, o risco de calote, ou seja, de não pagamento, varia. Você pode ter bancos lá com um risco de crédito baixíssimo, baixíssimo mesmo, e mesmo assim vai ser maior do que o Tesouro Direto. Só que você pode olhar lá taxas de CDBs altíssimas, porque o banco não está numa boa situação financeira, numa boa saúde financeira. E aí eu volto a te indicar você avaliar duas formas o risco de calote. A primeira é, às vezes, se a sua corretora já traz lá qual é o rating, a avaliação de risco. E a segunda é você conhecer aqui esse site, www.bancodata.com.br. Eu vou deixar um vídeo aqui no alto que explica mais ou menos como que você pode fazer essa avaliação.
Terceiro requisito para você aprender a comparar e aí passarmos efetivamente para o cálculo prático. Comparar títulos com o mesmo risco no Tesouro Direto. Esse é um detalhe específico do Tesouro Direto, uma vez que eu já falei também do título privado. O que eu quero dizer com isso? Quando nós comparamos um pré-fixado com um Tesouro IPCA, você precisa entender essas diferenças. A primeira, quando você faz um investimento num título pré-fixado, você já sabe qual é a sua previsibilidade de retorno se você aguardar até o vencimento. Ou seja, em outras palavras, você sabe exatamente quanto você vai receber lá quando chegar o vencimento. Só que se isso tem um lado bom, que é a previsibilidade, por outro lado tem um problema. O risco é um pouco maior. E se o risco é um pouquinho maior, você tem que ter uma taxa também um pouquinho acima, porque não há qualquer garantia de proteção da inflação. Já quando você compra um Tesouro IPCA, você tem a taxa pré-fixada e a taxa pós, que é o próprio IPCA. E aí você tem um risco menor, porque você tem uma proteção real contra a inflação. Na medida que se a inflação subir, você está protegido dela. Então grava aí, o pré-fixado em relação ao IPCA tem um risco um pouquinho maior. Por isso, a taxa deve ser também um pouquinho acima. Vamos lá agora partir para a comparação de maneira prática para você aqui que pediu essa informação aqui no nosso canal. Vamos lá. Vamos começar então com aquele exemplo que eu trouxe inicialmente aqui no vídeo de hoje. Tesouro IPCA 2024 com o Tesouro Pré-fixado 2024. Veja que o IPCA, então, tem vencimento em 15 de agosto, volto a lembrar, e o pré-fixado em 1º de julho. A taxa do IPCA, 6,78, que é a taxa que você compra mais a inflação. E aqui o pré-fixado você tem uma única taxa, que é 13,43. Comparação prática, eu vou fazer aqui, trazendo uma calculadora para te ajudar aqui nesse cálculo. Então vamos lá. A primeira questão que você tem que fazer é transformar essa taxa de 6,78 para decimal. Como é 6,78%, você divide por 100. Vai ficar 0,0678. E aí você soma um número inteiro, 1,0678. Vou colocar aqui para você entender e vou só fazer essa correção. 1,0678 está aí na sua tela. Muito bem. E aí depois o que você faz? Você tem que multiplicar esse valor, que é o valor então da sua taxa, pela inflação projetada. Qual é a inflação que eu trabalho? É aquela inflação média que nós temos dos últimos 10 anos, que é de 6,1%. Trazendo ela também para decimal, ficaria aí 1,061. E aí você multiplica 1,061 por 1,0678, que foi a taxa do IPCA. E você vai chegar a 1,1329, ou 13,29%. Eu vou fazer aqui agora na calculadora para te ajudar melhor. Então vamos lá, 6,78% é a taxa, então, que eu peguei aqui do IPCA 2024, na data do dia 2 de dezembro. Eu divido ela por 100 para transformar para decimal e somo 1, ou seja, mais 1, vai ficar 1,0678. E multiplico, então, pela inflação que eu projeto até o vencimento. Ou seja, anualmente, qual é a inflação que você acredita? Eu gosto de utilizar a média histórica, dos 5, dos 10, dos 15 anos. Talvez tenhamos uma inflação até um pouco abaixo desse valor, mas como é para fins didáticos, eu estou utilizando 6%, 6,1 para ser exato, que transformado para decimal, e aí já trazendo aqui para multiplicação, você vai verificar que é 1,061, que multiplicado está aí, ó, 1,1329. Eu tiro 1, multiplico por 100, e aí eu chego a 13,29%. É a taxa, então, que nós teríamos para comparar, então, com o pré-fixado. E quanto que o pré-fixado está pagando? 13,43. Então, veja que eles estão bem próximos aí. E eu falei para você que o pré-fixado tem aí um valorzinho, um pequeno valor acima, em função dessa questão de não proteger da inflação. Então, tá aí para você o primeiro exemplo. E se você já está gostando, olha, dá aquele super like, porque ajuda muito o nosso canal a trazer conteúdo de qualidade para você. Para finalizar aqui, eu quero trazer um comparativo também de CDBs. Recentemente, eu gravei um vídeo
comparando as melhores taxas de CDB pré-fixado e de CDB indexado ao IPCA. E veja, primeira informação que eu quero te trazer, como nós estamos falando de título privado, título emitido por banco, o risco é maior, logo a taxa é maior. Vou voltar para você verificar, o pré-fixado está 13,43. Veja que no caso aqui, desse CDB vinculado ao BMG, a taxa é 16,5. Só que calma aí, o vencimento também é para frente, é para 2026. Mas o que eu quero dizer para você é que o crédito privado, os CDBs, sempre tem que pagar uma taxa acima dos títulos do Tesouro, porque o risco é maior. Dito isso, então, vamos aqui para um exemplo prático também de crédito privado para você entender. Da mesma forma, você vai pegar o CDB indexado ao IPCA. Qual é a taxa dele? 8,82. Transformando para decimal, 0,0882, que somado com 1, fica 1,0882. Multiplicada pela inflação em decimal, você vai ter 15,46. Vou fazer também o mesmo cálculo aqui para você. 8,82 é a taxa que você vai receber. Só que ela está em percentual, então você divide por 100. Tá aí, soma 1. Muito bem, você chegou no valor. Qual é a inflação projetada que você tem até 2026? Ou seja, ao ano, quanto você acha que vai ter de inflação? Volto a dizer que eu estou utilizando 6,1%. Aí você chega lá, ó, 15,45 menos 1 vezes 100, e aí eu arredondo. Tá aí, ó, 15,458 é 15,46%. Enfim, aqui fica mais fácil de você entender então. Nesse caso, novamente, o pré-fixado está melhor, só que está bem melhor. É mais de 1% acima do que o IPCA. Olha, aí nesse caso eu não tenho dúvida. 1% a mais de juros compostos ano após ano, na minha opinião, o pré-fixado é melhor, porque a taxa está excelente, acima de 16%. Dificilmente você vai ter prejuízo com esse título. Pelo contrário, você teria uma rentabilidade aí acima de 80% bruta acumulada. E aí, você estaria muito contente com seu investimento. Para finalizar, alguém vai perguntar aqui, bom, mas é melhor então o pré-fixado ou o IPCA? Antes de te responder essa pergunta, eu quero te convidar para entrar para o Clube de Membros e você ter vídeos exclusivos, como o vídeo que eu lancei recentemente. Vamos ter aí uma crise iminente nos Estados Unidos em 2023. E olha, quando a crise chega lá, você pode saber, a situação vai piorar no mundo inteiro. Mas olha, se você realmente quer aprender, entre para o Clube de Membros, porque é fundamental você estar preparado aqui. Mas respondendo aqui a pergunta, você precisa então entender quais são as características de cada um dos títulos. No pré-fixado, você tem a previsibilidade. Você que não gosta então aí de ficar na dúvida do que vai acontecer com o futuro, esse título é melhor para você, porque você já sabe quanto vai receber. Por outro lado, se você tem medo da inflação e costuma ter na sua memória um histórico de inflação alta, um título indexado ao IPCA é melhor para você, porque aconteça o que acontecer, você estará protegido da inflação. Meus amigos, eu espero sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que agora entendam sempre como comparar a rentabilidade de títulos pré-fixados e indexados à inflação. Um abraço e até o próximo vídeo.